Pela Manchete, Agenda Gilce Campos. Oferecimento Policlínica Granato. Saúde e bem-estar ao seu alcance. E Rio Cenário. É o que eu digo, as pessoas que não aparecem. Você sabe de uma coisa? Eu fico mais de olho em quem não aparece do que em quem aparece. As pessoas ficam aparecendo muito, eu fico de saco cheio, já estou achando que as pessoas estão me enganando. Eu gosto de gente que não aparece. Por exemplo, muita gente falando, Eduardo Paes não aparece. Ele não aparece porque ele tem mais o que fazer, entendeu? Eu tenho impressão, ele está tão ocupado, porque, aliás, eu não sei se é a opinião desse aqui, que está ao meu lado, que também não aparece, Sérgio Bessermann, que eu considero uma pessoa importante no Brasil. Eu considero. E eu quero que meus ouvintes conheçam Sérgio Bessermann. Eu quero que ele volte mais a esse programa. Programa esse que existe porque uma grande empresária que está aqui, Gabriele Casa, que tem vários negócios, já foi banqueira internacional, já trabalhou com várias coisas que depois eu quero até que ela fale sobre isso. É importante que a Gabriela fale de todos os projetos grandes nos quais ela se engajou e projetos que têm a ver com a sociedade. Mas são pessoas que trabalham ocultamente. Aí é que está, sabe? Sem demagogia, como o Sérgio Bessermann. E Eduardo Paes também. Porque ele não aparece, mas ele está fazendo um trabalho, hein, Sérgio Bessermann? Você que foi presidente do Instituto Pereira Passos. Ouvinte, eu vou dar a minha opinião com clareza, mas esclarecendo de início que em questões de sustentabilidade eu sou assessor do prefeito. Então, podiam achar que eu estou falando por motivos com conflito de interesse aqui. Mas eu acho que não. Eu acho que o prefeito do Rio trabalha feito um alucinado. Tudo é meta e transparente, tudo tem um número, quer dizer, então não adianta dizer fui bem, fui mal. Você chegou onde você ia chegar ou não chegou, e isso muda até o pagamento das pessoas. Eu recebo um pouquinho mais do lá se eu chegar onde eu digo que vou chegar. Se eu não chegar, eu ganho menos. E todo mundo na prefeitura é assim. Gente, meta da saúde, meta na educação, meta não sei o quê, e pilota, e junta todo mundo e cobra. Então é um jeito novo de... Ele só não gostou uma vez, porque como todo político, ele discursa muito, então ele tem, como todos eles, isso é correto, ele tem umas frases que repete. Então ele costuma dizer que ele é o homem mais feliz do mundo porque ele é prefeito do Rio de Janeiro. E aí uma vez estava um monte de engravatado ali em volta, depois da cerimônia, eu cheguei de terno, gravata também, disse, prefeito, senhor, me desculpe, mas o senhor não é o prefeito mais feliz do mundo. Aí ele me olhou sério assim, por que você está dizendo isso? O senhor não é Vasco? O senhor deve ser vice, deve ter um prefeito da Hungria, Cazaquistão, algum lugar. Mas voltando à coisa da questão ambiental e o papel do prefeito, já que porque você é muito importante na questão ambiental, há mais de 20 anos você estuda isso. Hoje é o assunto, a sustentabilidade é o assunto moderno, né, Gabriela? Eu tinha uma pergunta para fazer. E, no entanto, é o assunto do Sérgio Bessermann há mais de 20 anos. Eu fiz até uma pergunta para um dos secretários do Pezão. O que o Rio de Janeiro está fazendo em relação à água? E não está fazendo nada. Com exceção de aumentar a saída do Rio do Paraíba para o Guandu, não está se fazendo mais nada. E nós podemos chegar... nós podemos chegar ao problema que São Paulo está enfrentando. Não sei se é possível. Mas o que tem que ser feito para as megacidades para a gente ter abastecimento de água? Olha, é um baita problema. Mesmo os prefeitos que nunca lidaram com esse problema, porque ele é um problema, abastecimento de água, na divisão administrativa brasileira, é um problema estadual. Mas acontece que quando o bicho pega, como em São Paulo, como é que o prefeito faz? Ele é estadual, mas ele é que fala com o cidadão e com as pessoas que estão sem água ali na frente.
Então é um problema que o Brasil tem que acordar, e acordar principalmente no sentido que, quando a gente fala meio ambiente, nós não estamos falando de a natureza tem problema. A natureza, no tempo dela, não tem problema nenhum, ela resolve qualquer coisa. É milhões de anos. Então, se a gente destruir tudo, a gente desaparece, daqui a 3 milhões, 5 milhões de anos, está tudo aí de novo. Quando a gente fala de proteger a natureza, é proteger a natureza por causa daquilo que ela entrega para a gente. E ela entrega serviços que são fundamentais para a nossa própria sobrevivência: água, clima, solo, fertilidade dos solos, água. 50% da água do Sudeste, mais ou menos, vem da Amazônia, por um negócio que a gente chama de rios voadores. Então, desmatem a Amazônia não é um problema ambiental só, da flora e da fauna. É um problema de água em São Paulo, Rio de Janeiro. Matas ciliares, matas ao lado de rio e proteção de nascente. Não é uma discussão de uma lei, código florestal, que ruralistas contra ambientalistas, nada disso não. Nós estamos falando de produzir água, que é a resposta para a sua pergunta. Água se produz protegendo nascente e protegendo as florestas, as matas ao lado dos rios. E também se produz água evitando a poluição ou despoluindo. São Paulo está numa crise de água desgraçada e no meio de São Paulo passa um rio grande, o Rio Tietê. Mas a água é tão suja que você não pode usar. Gente, quer dizer, é uma loucura. Mesmo, né? Que loucura. Então, quando a gente fala de despoluição da Baía de Guanabara, vamos falar aqui dos nossos assuntos. Que esse é um dos que está omisso na campanha eleitoral. Vamos ter um segundo turno agora e os dois candidatos, se depender do primeiro turno, a impressão que dá é que jogaram a toalha sobre a Baía de Guanabara. Ninguém falou uma palavra. Mas não pode ser, porque Baía de Guanabara, quando a gente fala de despoluir, não é uma questão ambiental só. É também. Moravam lá 500 golfinhos. Hoje moram 45. A gente sabe nome e sobrenome deles. Vamos voltar a ter 500. Mas isso não é sequer o mais importante. O mais importante é que nós estamos falando de saneamento básico. Saúde das pessoas, qualidade de vida, quanto tempo vai viver. E principalmente no caso das crianças, se uma criança pequenininha tem que passar a infância dela lutando contra parasitoses, amebias, todas aquelas doenças que a gente pega por falta de saneamento, ela vai vencer na maior parte das vezes, mas ela foi obrigada a usar os recursos de calorias, proteínas, vitaminas, os recursos do corpo para lutar contra doenças, em vez de lutar para se desenvolver, o físico e o cérebro. É um crime. E, no entanto, a gente fala assim, região metropolitana. O que a gente está falando? Baía de Guanabara, trens, mas também estamos falando de Baía de Guanabara. Como é que vai ser? Alguém se compromete? Melhorou, a cidade melhorou. Tem uma praia da Ilha do Governador que está quase... dá para tomar banho. Tem uma praiazinha lá em Paquetá que a água entra com muita força nas praias do lado de cá limpa. Mas não tem ninguém que seja... Embora a melhoria da cidade é muito pouco, porque não tem ninguém que responda pela Baía de Guanabara. É um crime isso. Então você pergunta a SEDAI conta o que ela está fazendo. E está fazendo, melhorou a gestão de investimentos. Mas você pergunta, mas e as ocupações irregulares que surgiram em Itaboraí? E o lixo que desce dos rios? Isso não é comigo. E não é mesmo. É com quem? Cada um. Então não tem ninguém que diga, vai começar a despoluir no ano tal, vai ficar limpa no ano tal. Simplesmente ninguém é responsável por isso. Precisamos mudar isso, precisamos ter uma autoridade que seja responsável frente ao povo, somente carioca e fluminense, pela Baía de Guanabara. E quem é que... E aí, o que a gente vai fazer agora? Depois disso, o que a gente vai fazer agora? Eram 40 baleias, em 1930, todo ano vinham ter filho na Baía de Guanabara. Aquilo era maternidade de baleia. Isso me revolta tanto. Me deixa não poder mergulhar nas águas da Baía de Guanabara, que é o lugar mais bonito dessa lindo, cidade. É maravilhoso. O que é aquilo? E deixa eu falar de economista, sair da poesia, Gilson, como você fez, que é mais importante do que a economia, mas dizer o seguinte, olha só, nós derrubamos o viaduto da Perimetral e foi uma beleza, está ficando bonito lá e valorizou o patrimônio. Ou seja, a gente deu uma consertada na alça do Pinico e já foi um bom negócio. Que tal
limpar o pinico. É verdade. A gente ia ter, imagina a valorização do patrimônio de todas as pessoas que moram, não só no litoral, mas ao redor da Baía de Guanabara. Imagina, outra coisa, a marca. A marca é o que economista chama de ativo intangível. A Gabriela pode falar muito disso, mas ela vale mais do que o prédio, do que as máquinas. Se uma empresa perde a reputação, perdeu tudo. Como é que fica a marca do Rio? Nós somos famosos no mundo porque a gente tem 3 florestas, 2 baías, um litoral oceânico espetacular e famoso, né? Copacabana, Ipanema. Nós vamos ficar com a marca de sermos uma sociedade, um povo que, enquanto todas as outras grandes cidades, São Francisco, Hong Kong, Sydney, Tóquio, todas limparam as suas baías, e nós, os cariocas e fluminenses, não, para mim Pinico tá bom mesmo. A nossa marca vai por água abaixo, nossa reputação vai a zero. É verdade. Então nós temos um desafio pela frente. E, infelizmente, nas eleições eu realmente não vi esse desafio ser debatido. Eu me lembro, no Sem Censura ainda, entrevistando Marcelo Alencar, tantos... E vinha dinheiro do Japão, né? Do Japão, do Bank of America, do não sei quem, Gabriela, tu que é banqueira, hein? Você também não já ouviu falar de uns dinheirões que vieram? Eu trabalhei no Bank of America, mas eu fico impressionado que realmente não tem ninguém responsável por isso. O modelo eu de perguntei governança. para 2 secretários estaduais, quem é que é responsável por isso? Porque se você vê, as outras conquistas do Rio de Janeiro foram ótimas. Nós estamos com investimentos em todas as áreas. Se você pega aquela região perto de Volta Redonda, etc., tá fantástica. Você pega a região norte do Rio de Janeiro, está cheio de empresas novas, de investimentos novos. Aí quando você pede saneamento, água, melhorou. Aquela época dos japoneses, do Dia dos Japoneses, aconteceu um negócio que virou piada, né? Que nós construímos, porque é do interesse das empreiteiras, as estações, mas para tratar o esgoto, mas não fizemos nada para o esgoto chegar nas estações. A piada horrível. Mas melhorou. Então agora está chegando. As estações estão funcionando, o esgoto está sendo coletado. A administração da SEDAI... Melhorou. Gente, eu não posso... colega deve ter sido seu... Não, ele era da Petrobras. Eu gosto dele, ele é tricolor. O Wagner Vita tem esse problema, mas isso, enfim... Você é o quê, hein, Sérgio? Eu sou que nem todo mundo, Flamengo mesmo. Falou bom do... Vamos voltar ao prefeito Eduardo Paes, que tem feito realmente uma revolução nessa cidade. De fato, ele interferiu. Ele não é meia sola. Ele partiu para mudar, né? E certamente para melhor, por tudo que eu tenho visto por aí. Mas na questão ambiental, você me disse que ele foi o primeiro prefeito do mundo a falar na ONU. Me conta isso para esse público. Gilson, essa é uma baita conversa, a gente pode até ter outro dia, mas um dos grandes temas das cidades do planeta, todas as do Brasil, e Nova York, Londres, Paris, África, Ásia, são as mudanças climáticas, é o aquecimento global. Parece um assunto que cai de paraquedas, mas a verdade é que nós no Rio de Janeiro temos estudado muito, e em todas as cidades, e o que nós vamos ter que gastar de dinheiro para enfrentar as mudanças, não é o fim do mundo, não é nada disso, mas o que nós vamos gastar de dinheiro é monumental. Nova York, só com o furacão Sandy, perdeu no metrô de Nova York mais dinheiro do que tudo que a gente está investindo no Rio de Janeiro em transporte. Gente! Está com 3 quarteirões interditados. E o metrô é impermeável, ele passa debaixo do Hudson. É que a água entrou pelas estações e acabou com todos os equipamentos. O mesmo no Rio, nós vamos ter muito problema. De quê? Pouco, não. O principal deles é que as chuvas batem nas encostas da Floresta da Tijuca e da Pedra Branca e desce. Se tiver desastre ali, não é natural, é falta de planejamento, é ocupação irregular, é erro humano, vulnerabilidade social.
Mas a chuva desce, e aí se a maré estiver cheia, fica difícil de escoar, e inunda e para a cidade. O que as mudanças climáticas garantem para nós, a ciência das mudanças climáticas? Vai chover mais vezes, vai chover mais forte, e o mar está subindo todo santo dia um pouquinho. Então ele vai subir bastante. Então nós temos um problema para lidar. E o maior problema é baixada de Jacarecabada, nem exatamente nos litorais. Nós vamos ter Aedes aegyptus o ano todo, não só... Vocês lembram do Aedes? O Aedes era de dezembro a março. Depois hoje já é de outubro a abril, novembro, outubro, novembro. E nós sabemos que teremos Aedes o ano inteiro, porque o aquecimento global no Rio é mais um aquecimento no inverno do que, graças a Deus, né? Do que propriamente altas de temperaturas no verão, embora essas vão ocorrer também. Então esse é um tema estratégico fundamental para as cidades. O prefeito Eduardo Paes não só trabalhou muito no tema, botou a gente para estudar, contratar estudos, como ele não está interessado em academia, o objetivo era algo, Gilson, furo. Eu não posso falar não, mas estamos aqui, vou ter que falar. Fala, olha, bem profundo. Então, furo. Nós vamos estar lançando daqui a pouco tempo, esse ano ainda, um plano que é a primeira cidade da América Latina, e creio que do hemisfério sul, tirando a Austrália e Nova Zelândia, a ter um plano de resiliência, plano de se preparar para problemas que não estão aí hoje, mas que podem ocorrer a qualquer momento e que a gente sabe que ocorrerão no futuro. E ele, por esse trabalho, que apareceu muito na Rio+20, emitir menos, substituiu ao prefeito de Nova York, o prefeito Bloomberg, um milionário, 3 mandatos em Nova York, como presidente da rede de cidades, que se chama C40, de megacidades, que luta contra o aquecimento global. E acabou sendo, semana passada, teve momentos bons e ruins na coisa do clima e da ONU em Nova York. 2 momentos bons que me emocionaram muito. Eu choro com muita facilidade, então não vale tanto. Qualquer coisinha ali. Mas um foi a passeata, 400 mil pessoas. Eu vi professoras, a ala das professoras de Nova York. Sabe qual era o cartaz delas, Gilson? Era assim: mudança climática é real, ensine ciência. Você vê 500 pessoas passeando com um cartaz desse? É verdade. É legal. E o segundo momento foi que o Eduardo Paes foi o primeiro prefeito da história a falar oficialmente no plenário das Nações Unidas, ao lado do Ban Ki-moon, dizendo: nós cidades estamos tentando, mas nós é que vamos sofrer mais. Façam o acordo do clima, que é no ano que vem, no final do ano que vem, lá em Paris. Então isso foi muito bacana. Depois teve problemas, porque a gente não assinou o negócio do desmatamento. Qual é o grande problema nosso na parte federal disso, né? Quer dizer, o Itamaraty, os problemas no Itamaraty, os problemas dos nossos pronunciamentos na ONU, os últimos. A gente saiu de lá com um gosto amargo por essas 2 razões. Primeiro, porque houve um negócio sobre o desmatamento que muitos países assinaram. E o Brasil não assinou. Logo o Brasil não assinou. É um absurdo. E aí tem umas coisinhas menores. Mas não pode assinar um acordo que vai contra o Código Florestal. Mas isso é bobagem, porque é para 2030. Então você assina, diz que vai para caminhar, e depois você diz: não, é desmatamento líquido. Eu desmatei aqui, mas plantei ali. Enfim, você faz o compromisso. Ficou muito feio para o Brasil. E a segunda coisa foi que, embora o chanceler Alberto Figueiredo tenha esclarecido depois, não importa. O que importa é o que acontece na hora. Na hora, a fala da presidente do Brasil ficou contra os bombardeios no Estado Islâmico, que é uma coisa aprovada pela ONU. Os caras decapitam pessoas, os caras estão mutilando as mulheres do território. Vamos conversar com esses caras, vamos aí dialogar. Ficou aparecendo que ela disse: sou contra os bombardeios, tem que ser resolvido no diálogo. Quase sempre é verdade. Mas nesse caso, ninguém do mundo, nem os países árabes estão bombardeando esses bandidos e terroristas. Os países árabes estão bombardeando. Então ficou esquisito. Que nem faziam piada de carioca com você em São Paulo. A gente saiu de Nova York ali rapidinho, porque estava rolando muita piada de brasileiro. De brasileiro, porque está errado esse poder do presidente da República, como fez
a presidente Dilma nesses episódios da ONU. Um país desse tamanho tinha que ser parlamentarista. Você não pode dar o poder de uma pessoa decidir falar pelo país nesse nível, né? Ou pelo menos a gente deveria ter um aparato de Estado como é o Itamaraty, o Banco Central, né? Que na Inglaterra, quando muda o primeiro-ministro, o cara muda o chefe de gabinete dele. Ele não muda mais ninguém. Sérgio, o Brasil, desde que eu me conheço por gente, abre os trabalhos em setembro da ONU. Desde os Oswaldo Eu Aranha, lembro de de alguns, não lembro de todos os discursos dos outros presidentes. Este foi um desastre. Foi um desastre. Mas eu ia comentar isso aqui. Foi um desastre, entre outras razões. Todo mundo tem qualidades e defeitos, todo mundo. Então a Dilma tem, o Aécio tem, o outro tem, eu tenho, todo mundo tem. A Dilma não fala bem. Ela confunde, ela embaralha. Então, é tão delicado, é um momento tão importante. Você está falando, o Brasil abre a sessão das Nações Unidas. Lê. É verdade. Trabalha bem naquele negócio, vê, etc. Qual a vergonha disso? Nenhuma. Chega lá e lê uma mensagem profissionalmente como preparada. Tem que ser, como o momento exige. Como Os outros também liam, eu nunca vi. E hoje tem esse teleprompter que você lê, ninguém nem vê que você está lendo, ainda facilita mais. Quer dizer, foi uma coisa que ficou... Primeiro que o discurso foi meio desconectado, ela falou de muita coisa de Brasil, nós estamos em campanha eleitoral, e ali não era isso. Dizem que ela fez campanha política na ONU. Independente disso, o que pegou mal foi esse erro de comunicação ou não, mas ela realmente para o mundo saiu na manchete. Se no dia seguinte corrigiu, já não tem importância nenhuma. É verdade, é verdade. Agora, o que eu fico muito conversando com esse grande público desse programa é o seguinte: como existem coisas que a gente não fica sabendo. Que, por exemplo, Eduardo Paes foi o primeiro prefeito na história a fazer um discurso na ONU. Mas ele tem essa característica. Quer dizer, peraí, gente, o primeiro prefeito na história da ONU a subir lá e ele agora substitui o Bloomberg num cargo importantíssimo, que Eduardo Paes, além de prefeito do Rio, é prefeito do C40, que são 40 países, até já mais. Já está em 61 megacidades. Começou com 40. E o que significa o Eduardo Paes ser prefeito do C40 e fazer esse discurso na ONU? Olha, minha vida é lutar contra as mudanças climáticas. Então, minha militância nos últimos 20 anos que eu estudei, sei que vai ser grave, principalmente para os pobres. Não é fim do mundo, não é fim da natureza. Quem é que está em posição vulnerável? Os pobres. Então, eles é que vão sofrer mais das mudanças climáticas. Então, é um assunto muito importante. A presença do Eduardo desse trabalho e nessa liderança, do prefeito do Rio, ele tem duas coisas muito importantes. Uma que bota o Rio para se preparar. Você não pode ser prefeito, não pode ser presidente do C40 e as coisas não acontecer no seu quintal, na sua casa. Então tem que acontecer, tem que ter plano de resiliência, tem que ter isso, tem que ter aquilo. A segunda é que traz para o Rio de Janeiro um prestígio. O Rio já é famoso no mundo inteiro, mas quando o prefeito de Nanjing, na China, lá, ou de Pequim, ou de Nova Delhi, ele tem que lidar com mudanças climáticas e a referência é o C40, presidente, prefeito do Rio de Janeiro. Então a gente tem um ganho também para a cidade por esse lado. É muito bacana, muito legal. Olha, o programa recebeu aqui a Cristina Lodi, que é a pessoa que batalhou muito para que o Rio fosse eleita, considerada patrimônio cultural, não é? Cultural da humanidade. Uma categoria criada só para o Rio de Janeiro. Ela fez um trabalho lindo e muitos outros, que é paisagem urbana. Porque, Gilce, o Rio tem 3 florestas, Pedra Branca, Tijuca e Mendanha, 2 baías lindas, Guanabara e Sepetiba, um sistema lagunar que é outro pinico, que a gente tem que limpar, mas de qualquer maneira é maravilhoso, e um litoral oceânico com uma característica, agora de novo não como ambientalista, como economista, com uma característica assim única. Quantos bairros do mundo são conhecidos por não vale centenas de milhões?
Centenas de milhões, você diz Las Ramblas em Barcelona, você fala Calle Florida em Buenos Aires. Quantos bairros do mundo são conhecidos por bilhões de pessoas? É dos dedos das mãos. É verdade. É o Village em Nova York, é o Quartier Latin em Paris, Copacabana. É impressionante. Eu não sei o nome de um bairro de Hong Kong, eu não sei o nome de um bairro de Sydney, eu não sei o nome de um bairro de Estocolmo, eu não sei o nome de um bairro de Pequim. Agora, todo mundo lá em Estocolmo, Pequim, Xangai e tal, sabe, Copacabana, é verdade. E a gente tem isso, esses ativos naturais, não perdidos no meio de uma ilha do Havaí ou de uma ilha do Caribe. A gente tem isso enfiado no meio de 6 milhões e meio de pessoas, 12 milhões na região metropolitana. Só existe no Rio de Janeiro. É o único lugar do mundo onde existe essa riqueza de natureza, no meio de 12 milhões de pessoas. Então, isso é um ativo, isso é uma riqueza assim, de um valor para o Rio de Janeiro. Nós não podemos perder isso de jeito nenhum. Isso, só para me repetindo, os desafios são muitos, mas o maior deles tem nome. É Baía de Guanabara. Pois é tão bom, meu público, eu estou tão feliz da gente estar ouvindo isso. E logo de quem, né? De quem sabe. Olha, não esquece, ele falou, vai chover mais, todo dia o mar fica um pouquinho mais alto, a Baía de Guanabara ninguém está fazendo nada. Esse é um programa, ainda bem que está no YouTube, porque eu acho que a gente tem que ficar ouvindo sempre. Até já, tá? Já voltamos. Agenda Gilce Campos. Oferecimento Policlínica Granato. Saúde e bem-estar ao seu alcance. E Rio Cenário.